Olá! Espero que vocês tenham visto o vídeo de boas-vindas, que está lá no comecinho da página da disciplina. Agora a gente vai começar a primeira aula de orientação a objetos e a gente vai falar sobre classes e objetos. Bom, para começar, você lembra a diferença entre um programa, um código-fonte, um algoritmo e uma linguagem de programação? Para o computador, um programa é simplesmente uma sequência de zeros e uns que representam no código de máquina o quê? Uma sequência de instruções, uma sequência de coisas que o computador vai ter que fazer para resolver um determinado problema. As máquinas não entendem a linguagem que a gente fala. A máquina entende a linguagem de máquina. E a gente tem a nossa linguagem. A gente fala português, a gente fala inglês, a gente fala alemão. Se eu encontrar uma mocinha que fala russo, eu não vou conseguir me comunicar com ela. Se eu quiser trocar alguma informação com essa mocinha, eu vou precisar de alguém que faça a tradução entre o que eu falo e o que ela fala. Então, se eu quero me comunicar com o computador, se eu quero passar uma sequência de comandos, uma sequência de instruções para ele, e eu não falo a língua dele e ele não fala a minha, é preciso haver um meio termo aí. A linguagem de programação é o meio termo entre o que eu entendo e o que a máquina entende. Então ela é uma linguagem que não é completamente igual à linguagem de máquina, que é só zeros e uns, e ela também não é igual ao português. Só que é uma linguagem que foi feita para que a gente só consiga passar as informações que são traduzíveis para um computador. Se eu virar para o computador e falar bom dia, isso na verdade não é uma instrução válida para o computador. O computador não vai saber o que fazer com essa informação. Mas eu posso mandar ele somar 3 mais 5. Então a linguagem de programação vai conter só um conjunto de vocabulários que vão ser pertinentes para aquilo que você quer fazer, que é criar os seus programas. E aí você vai pegar um conjunto de algoritmos, que são algoritmos, são sequência de instruções para você resolver um determinado problema. E aí você vai escrever esse algoritmo utilizando a linguagem de programação que você escolheu. Um conjunto de algoritmos escritos em uma linguagem de programação vai ser um código-fonte. Código-fonte vai ser o quê? Vai ser um texto que você escreveu numa linguagem de programação contendo um conjunto de algoritmos. Esse código-fonte vai ser traduzido para a linguagem de máquina e assim você vai ter um programa que vai ser executado pelo computador. E um paradigma de programação define o estilo da linguagem de programação. Tanto o português como o espanhol, eles vêm do latim, eles têm um estilo muito parecido. Você pode traduzir praticamente palavra por palavra do português para o espanhol que você vai ter algo que faça sentido. Agora, se você pega o português e o japonês, por exemplo, às vezes não fica tão simples de você fazer a tradução ali palavra por palavra, achando que vai sair igualzinho, porque a forma de você se expressar é um pouco mais diferente. Em programação 1, vocês usaram paradigma estruturado. Além do estruturado, você tem o paradigma orientado a objetos. Existem alguns outros, mas eu acho que vocês só chegam a ver esses nesse curso. Cada linguagem adota o seu paradigma. Java utiliza o paradigma orientado a objetos, já Python é multiparadigma, ou seja, você pode usar Python para escrever um código utilizando paradigma estruturado ou orientado a objetos, ou até mesmo funcional. No paradigma orientado a objetos, a gente vai tentar abstrair e simular o mundo real. O que existe é basicamente uma composição e interação entre um conjunto de objetos, por isso, orientação a objetos. E um dos motivos para que isso seja feito é que a gente reaproveite o máximo possível os nossos códigos e jamais faça serviço à toa. Quando você vai criar um programa muito simples, a orientação a objetos pode parecer desnecessária ali para você. Ela passa a se tornar muito útil à medida que os seus programas vão ficando mais complexos e mais difíceis de se gerenciar. Um código orientado a objetos é composto basicamente por classes, objetos e pelo relacionamento e interações que ocorrem entre esses objetos ao longo do seu código. O que é uma classe? Uma classe representa um conjunto de objetos com características semelhantes. E os atributos dessa classe vão definir as particularidades de cada um dos objetos desse conjunto. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho essa classe pessoa aqui do lado. Eu estou criando uma classe para modelar todas as pessoas que vão existir no meu sistema. Uma pessoa no mundo real pode conter várias características, mas para o meu sistema, o que eu preciso saber?
Então aqui do lado eu estou definindo a classe pessoa, vai conter 4 atributos: nome, CPF, sexo e idade, e essas são as informações que eu vou precisar saber dessa pessoa no meu sisteminha. Do lado de cada um desses atributos eu vou ter o tipo do atributo. Nome é uma string, ou seja, uma sequência de caracteres, CPF também, idade é um número inteiro e sexo é um caractere. E aí, cada vez que eu criar um objeto dessa classe, eu vou poder associar valores diferentes para esses atributos. Eu posso ter uma pessoa chamada Hilário, posso ter uma pessoa chamada Alessandra. Então vamos supor que eu estou implementando um sisteminha bancário. Além de uma pessoa, o que existe no banco? Existe uma conta. Uma conta pode ter, por exemplo, o número da conta, o titular, o saldo e o limite. O número da conta vai ser uma string, porque tem o dígito lá, com um tracinho no meio. E o titular é de qual tipo? O titular poderia ser uma string com o CPF da pessoa? Poderia. Poderia ser o nome da pessoa? Poderia, mas pode ser duas pessoas com o mesmo nome. Isso poderia ficar complicado de identificar exatamente quem é o titular da conta. Então aqui você começa a ver a utilidade da orientação a objetos. Um titular é do tipo pessoa. Pessoa é o quê? Pessoa é aquela classe que a gente definiu ali em cima. Então, número é string, titular é do tipo pessoa, saldo e limite são do tipo double ou float. Ambos simulam um número real, mas o double tem o dobro da precisão de um float. E o que é um objeto? Um objeto é uma instância de uma classe e vai armazenar as suas características através dos atributos. Vamos supor que eu tenho a classe livro, por exemplo. Se eu falo a palavra livro, você consegue imaginar um conjunto de objetos que você já se deparou ao longo da sua vida que se encaixam naquela classe, na classe livro. Aqui eu tenho 2, por exemplo. Então, isso é um livro, isso é um outro livro. Cada um deles é um objeto diferente e ambos são livros. Ambos são objetos da classe livro. O que um livro possui? Um livro possui um título. Todos esses têm título? Tem título. Um livro tem um autor. Todos eles têm um autor? Esse tem um autor, está aqui em cima. Esse tem um autor, está aqui, Agatha Christie. Não sei se dá para vocês lerem. Um livro tem um texto, um livro tem uma capa, tem um número de folhas. Mas apesar de ambos serem livros e ambos terem esse conjunto de informações iguais, eles são objetos diferentes. E presta atenção, se eu comprar um outro exemplar desse livro, eles vão ser o mesmo objeto? Não, eles não vão ser o mesmo objeto. Eles podem ter o mesmo autor, eles podem ter o mesmo título, eles podem ter o mesmo número de páginas, serem da mesma edição, podem ter todos os atributos idênticos e eles ainda serão objetos diferentes. Então, quando a gente criar um programa com orientação a objetos, eu posso criar 2 objetos de uma mesma classe que ainda assim serão objetos distintos. Não entendi, professor, como assim 2 livros iguais? Vamos supor que a gente tem a classe copo, certo? Eu tenho aqui esse copo, eu tenho aqui esse outro copo. Você consegue ver que eles são copos distintos, a cor deles, por exemplo, já é algo que difere esse que é transparente desse que é preto. Porém, esses 2 são iguais. Eles são o mesmo objeto? Não são o mesmo objeto. Eles são iguais, eles servem para a mesma coisa, mas eles são objetos diferentes. Esse é objeto, esse é objeto. Eles são da mesma classe? São. Eles são da mesma classe daquele outro copo? São. Só que esses têm todos os atributos exatamente iguais. Não tem nada que você possa fazer para diferenciar esse desse. Mas mesmo não tendo nada que os diferencie, eles ainda assim são objetos distintos. Ok? Então uma classe contém um conjunto de atributos. Você pode criar vários objetos daquela classe. E aí você vai usar os atributos para definir as características de cada um dos objetos daquela classe. Pode ser que 2 objetos tenham exatamente os mesmos atributos, mas ainda assim eles vão ser objetos diferentes. É igual no mundo real. Objeto é cada um daqueles objetos ali que você consegue pegar. E uma classe é o nome de uma entidade que vai definir o conjunto daqueles objetos. Bom, a gente vai usar Java. E Java não é escrita em português. Java é escrita em inglês. Então, se você quiser definir uma classe, vocês vão usar a palavra class, que é classe em português. Então, aqui do lado a gente tem o código para definir a classe pessoa. Class pessoa, abre chave, você só vai fechar essa chave quando você terminar de definir todas as características dessa classe. Por enquanto, a gente só está definindo quais são os atributos de uma classe. Quais são os atributos da classe pessoa? Nome, que é uma string. Quando a gente fez o diagrama da classe, a gente colocou lá nome, 2 pontos string. Quer dizer que a pessoa vai possuir um nome e esse nome vai ser do tipo string.
Isso não está em nenhuma linguagem de programação específica. Isso é um diagrama que pode ser usado para implementar uma classe em qualquer linguagem de programação que aceite orientação a objetos. Em Java você vai criar uma variável, vai ter o tipo e depois o nome da variável. Então, se ali no diagrama de classes eu tinha nome string, quer dizer que eu quero criar uma variável nome e essa variável vai ser do tipo string. Então aqui no código da minha classe pessoa eu vou ter uma string nome, ponto e vírgula, string CPF, depois int idade e no fim char sexo. A classe está criada. Por enquanto ela não faz nada. Uma coisa de cada vez, depois a gente chega lá. Já a classe conta vai ter o quê? String número, porque string, para a gente botar o tracinho lá com o dígito verificador. Depois a gente vai ter um titular. O titular da conta é de que tipo? Do tipo pessoa, que é aquela classe que a gente acabou de criar. Então, pessoa, espaço, titular. Pessoa é o tipo, titular é o nome da variável. Depois, double, saldo, double, limite ou double, saldo, vírgula, limite. E aí, se você estiver programando em Java, cada classe vai ficar num arquivo separado, cujo nome vai ser o nome da classe .java. Então, aquele código da classe pessoa vai ficar dentro de um arquivo chamado pessoa.java. Aquele código da classe conta vai ficar dentro de um arquivo chamado conta.java. Em Java você vai ter um arquivo separado, dentro do qual você vai ter um método chamado main. Aqui em Java você não tem função, você tem método. Eles são parecidos, mas mais para frente, mais precisamente na próxima aula, vocês vão entender a diferença de uma função para um método. Enfim, dentro de um dos códigos fontes do seu programa, você vai ter um método chamado main, que tem essa assinatura gigantesca aqui, public static void main. Diabéis, professor? Depois. Por enquanto você só tem que entender que o main é a partir de onde o seu código vai executar. Depois vocês vão entender direitinho o que é esse cabeçalho aí. Então vamos supor que por enquanto eu só criei aquelas classes para modelar duas entidades diferentes. A entidade pessoa e a entidade conta no meu sistema bancário. Então eu vou começar fazendo o quê? Isso vai mudar. Calma que esse código não vai ser o código final, ok? Não se preocupem. Você que já é um grande desenvolvedor Java, calma que não vai ficar assim. Por enquanto a gente só definiu uma classe, não tem nenhum método, não tem construtor, não tem nada. Calma que isso vai vir lá para frente. Mas então o que a gente vai criar? A gente vai criar uma pessoa. Como que a gente cria um novo objeto em Java? Como que é novo em inglês? New. Então, pessoa P1 é igual a new pessoa, abre, fecha parênteses. Pessoa é o tipo dessa variável que eu estou chamando de P1. E aí o new vai ser responsável por construir um novo objeto da classe que eu estiver informando ali do lado. Então eu estou criando um novo objeto da classe pessoa. Depois vocês vão entender por que tem esse abre e fecha parênteses. Mas criei um objeto da classe pessoa, chamei ele de P1. P1 vai ter o quê? Vai ter um nome, vai ter um sexo, vai ter uma idade, vai ter um CPF. Então eu posso, por enquanto, colocar aqui P1.nome recebe Hilário, entre aspas, porque é uma string, P1.cpf, aí eu vou ter o CPF do Hilário, P1.idade, a idade do Hilário, 18 aninhos, e P1.sexo, o sexo do Hilário. Depois eu crio uma outra pessoa, tenho um outro objeto da mesma classe. Esse P2 vai ter o seu nome, a sua idade, o seu sexo e o seu CPF. E aí eu vou criar depois disso uma conta pertencente ao Hilário. Então, crio conta C1 igual a new conta. Essa conta vai ter um número, essa conta pertence ao Hilário. Então, C1.titular é igual a quem? Hilário? Não. C1.titular vai ser P1. P1 é o objeto do tipo pessoa que eu criei lá em cima. Lembra, eu criei um objeto chamado P1 que pertence a que tipo? Ao tipo pessoa. E lá na classe conta eu tinha dito que titular era um objeto do tipo pessoa, da classe pessoa. Então aqui no código principal eu estou fazendo que C1, que é uma conta, ponto titular, vai receber o quê? Ela tem que receber algum objeto do tipo pessoa, algum objeto da classe pessoa. Eu já tenho dois no meu código, P1 e P2. Qual deles que eu quero aqui? Eu quero o P1. Então, essa conta pertence a quem? Ao Hilário. Por quê? Porque Hilário é o nome que está salvo dentro do atributo nome lá do objeto P1, que pertence à classe conta. Ok?
A orientação a objetos entra aí, nessa ligação toda de uma coisa para outra. Só para fechar, temos aqui então um outro objeto da classe conta C2, que vai pertencer ao objeto P2. E aí, se eu quiser, por enquanto, simplesmente imprimir de quem é a conta 1, eu vou fazer o quê? Um print. Em Java, para dar um printzinho de nada, você tem que escrever esse monte de coisa aqui. Ó. Respira fundo. System.out.println, e aí você passa como parâmetro uma string que vai conter o que você quer imprimir. Então eu vou imprimir a conta, depois C1.número. Então C1.número vai te dar o número da conta. Essa conta pertence a quem? Pertence a C1.titular é o quê? Eu posso imprimir C1.titular? Não, isso é um objeto que contém várias informações. Qual informação desse objeto você quer? C1.titular é um objeto da classe pessoa. Pessoa tem o quê? Pessoa tem nome, CPF, idade e sexo. Eu tenho que escolher o que deles que eu quero imprimir. Eu quero imprimir o nome. Então eu vou fazer C1.titular.nome. Então vai imprimir a conta 1234 dígito 5 pertence a Hilário. Ok? Esses são os primeiros conceitos de orientação a objetos que a gente vai ver nessa disciplina. O troço vai ficar um pouquinho mais legal mais para frente, mas vamos com calma, um dia de cada vez. Ok? A próxima aula é uma aula prática. Eu vou pegar esses poucos conceitos que eu mostrei para vocês hoje e vou implementá-los na IDE que eu vou usar com vocês, que é o IntelliJ. Se vocês quiserem ver como é no NetBeans, você olha lá no material da disciplina que eu vou disponibilizar na página do AVA. Espero que tenhamos um bom semestre, que tudo ocorra direitinho, dentro do possível, numa disciplina que infelizmente não pode estar sendo dada presencialmente. Ok? Beijão pra vocês.